Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu estou lendo o livro de Jeremias e no capítulo 7 ele vai falar sobre os sacrifícios. Mas antes de nós chegarmos no capítulo 7, eu vou avançar para o capítulo 8, que vai confirmar a questão que todo o povo, de Judá e Arudá, Jerusalém, eles estavam em apostasia. Diz assim a partir do verso 5: Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua? Eles agarram-se firmemente ao engano, eles recusam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram o que era correto. Nenhum homem arrepende-se de sua perversidade, dizendo: o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Então agora nós vamos para o verso 7. Então aqui só confirmou essa apostasia, que o próprio Yahuwah, o próprio Todo-Poderoso, fala que é uma apostasia perpétua. Então, voltando aqui no capítulo 7, no verso 22, é um versículo contraditório, muitas vezes mal interpretado e também colocando em dúvida, a palavra do Todo-Poderoso. Mas eu vou tentar trazer, clarear esse versículo para vocês. Diz assim: pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém, isto lhes ordenei, dizendo: obedecei minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Num primeiro momento, para quem lê esse verso 22, que diz que eu não ordenei a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios, vai pensar assim: então, poxa vida, se o Todo-Poderoso não ordenou, então foi Moisés, de forma totalmente carnal, humana, através da sua mente, que fez toda Levíticos, ali todas as ordenanças a respeito dos sacrifícios, das ofertas queimadas, fica esse ponto de interrogação. O que eu quero trazer para vocês, primeiramente, para confirmar o verso 23, que ele disse que eu ordenei para que obedeçam a minha voz. Então, nós vamos voltar lá para Êxodo, no capítulo 19, que vai dizer o seguinte: no terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, a Yahuwah, Yud-Heh-Vav-Heh, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, que é Israel, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja bem, aqui ele está dizendo: se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que se supõe de uma nação santa, irmãos? Uma nação, para ser considerada santa, ela está
totalmente em obediência aos mandamentos do Todo-Poderoso. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo, colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia Iahua descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Então aqui existiam limites, apesar de que ele falou aqui, né, que seriam sacerdotes, né? E sabemos que está ordenado para que todos nós sejamos reis e sacerdotes. Havia um limite e isso foi ali depois fisicamente colocado no tabernáculo, né? Onde o pátio, o povo tinha acesso, né, ao altar de bronze ali onde eram feitos os sacrifícios, as ofertas queimadas. Depois, lá no lugar santo, somente os sacerdotes poderiam entrar, e no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, se algum sacerdote que não o sumo sacerdote adentrasse no lugar santíssimo, ele morria fulminado ali, né? Então, continuando, nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem não viverá. Quando a trombeta soar o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estai prontos no terceiro dia e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse Iahua a Moisés: desce, adverte o povo para que não o ultrapasse para ver o Senhor e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhes disse: vai, desce, e subirás tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles os 10 mandamentos. E Deus, Iahua, falou todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Interessante que nós temos que pegar todas essas ordenanças à luz de uma realidade pela qual o povo israelita estava. Eles estavam ali por 430 anos, se eu não estou enganada, no Egito. Então, o que eles viram, todas essas gerações que passaram por ali? Paganismo.
idolatria, rituais. Essa era a realidade do povo do Egito, porque eles já não praticavam mais. Eram poucas as famílias que ainda mantinham as ordenanças, né, dos ancestrais, dos antepassados israelitas. Mas a maioria do povo, eles já não praticavam mais, já não estavam mais cientes, né, de todas essas ordenanças. Então ele já começa dizendo, né, eu sou Yahweh, eu sou o Todo-Poderoso. Então ele está se apresentando, eu sou o único, eu sou o Todo-Poderoso. Sou eu que tirei vocês da terra do Egito, não foi outro Deus que tirou vocês da terra do Egito. Fui eu, o Todo-Poderoso, o único. Aqui diz, não terás outros deuses diante de mim. Por que ele fala isso? Por causa da realidade desses israelitas. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Então, todos os povos pagãos, eles adoram os seus deuses através de imagens, né? E são vários os deuses, né? São politeístas. Então, existe a deusa Lua, o deus Sol, deuses de todo tipo, né? Deuses na forma de animais, infinitos deuses. Então, ele está dando uma ordem, não farás para ti. Né? Ele está dizendo, eu sou o Deus invisível, eu não tenho forma, eu não quero que vocês façam nenhum tipo de forma, mesmo que seja se referindo a mim, nenhum tipo de forma. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem ou desobedecem, né? E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome de Deus em vão. O que é esse tomar o nome de Deus em vão? É sem temor, sem a honra devida, né? Sem o respeito devido, de qualquer forma, né? De forma leviana, tá? Lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Eles não guardavam mais o Shabat por causa também da escravidão, né? Eles eram obrigados a trabalhar todos os dias, não havia descanso para eles, como escravos que estavam, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus, nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, serva, gado, teu estrangeiro que está em tuas portas, pois em 6 dias Yahweh fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Ele está aqui voltando lá, né, em Bereshit, no princípio, porque eles já não lembravam mais disso tudo, né? Eu acredito que eles já tinham adentrado, né, em outras formas de criação do universo. Então ele está trazendo a memória. Eu criei, eu fiz todas as coisas. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, teu servo, serva, boi, jumento ou alguma coisa que é do teu próximo. Então, primeiro ele fala do relacionamento com o pai. E aqui, nos últimos 5, ele está falando do relacionamento que eles teriam que ter com o seu próximo, porque ali estava uma grande multidão, né? Então, eles teriam que saber se relacionar entre eles. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando, e quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. Mas não permitas que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, pois Yahweh veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis, tá? Bom, até aqui.
Então, ele trouxe quais foram ordenanças para que o povo se santificasse, para que não fosse um povo pecador, né? Então, essas eram as ordenanças. Então, aqui, se você continuar a ler, né? Ele, a princípio, né? Ele está dando aqui as ordenanças para a santificação. Então, o que era, né, depois ali quando ele traz as ordenanças de sacrifício, né, pelo pecado, pela culpa, enfim, por quê? Pela dureza do coração daquelas pessoas, tá? Eles não compreenderam as palavras do Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles conviveram por muitos anos com os povos pagãos, que viviam por rituais, que viviam por práticas, né, ritualísticas. Esse é o nome, práticas ritualísticas. Eles desaprenderam a cultuar ao Todo-Poderoso, a fazer um culto santo, a fazer uma adoração sincera, por amor, por devoção, por entrega, pelo coração entregue ao Pai. Não, eles faziam somente de forma cultual, de forma ritualística, que é como eles aprenderam com os povos pagãos. E isso acabou por se propagar ao longo da história, né? Por exemplo, eles entram ali, né, em Canaã, e o que eles veem em Canaã? O mesmo que eles viam lá no Egito, né? Até piores coisas, né? Por exemplo, o culto dos cananeus era a Moloque, né? O deus deles era Moloque. E entre uma das práticas, né, ritualísticas para esse deus era entregar o seu filho primogênito em sacrifício a esse deus, né? Colocavam as crianças, era uma imagem ali, provavelmente de ferro, de bronze, não sei, colocavam, era uma fornalha ardente, que eles colocavam as crianças vivas ali para esse Deus, né? Então, eles acabaram absorvendo, ao invés de entenderem o amor do Pai, que estava protegendo eles dessas práticas, né? Eles acabaram assim fazendo, muitas vezes eles faziam as coisas, continuavam a fazer como práticas ritualísticas e não com uma entrega de coração ao Pai. É por isso que lá no livro de Jeremias, vamos voltar lá para Jeremias, ele vai dizer: eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Isso veio somente depois, quando Moisés desce do monte e eles já têm ali o bezerro de ouro, né? Estavam ali com festas, né? Devia estar ali também com questões de práticas de perversidade sexual, tudo ali junto, né? Que é justamente o que os pagãos fazem. E então ele, depois de dar essas ordenanças, ele, contrário à sua vontade, ele traz as ordenanças a respeito dos sacrifícios. Tá? Naquele momento seria necessário para a expiação dos pecados, porque sacrifícios antes disso, né? Por exemplo, Abraão, ele fez, né, várias vezes ele fez sacrifícios de adoração ao Senhor. Tá? Era uma forma de adoração. E quando o pai ele pede para Abraão pegar o seu único filho, filho da promessa, no caso, né? Quando a gente fala filho unigênito, que seria o caso de Isaac ali, o único do gênero da promessa, o único da promessa, tá? Sabemos que ele teve aí a Ismael, mas não era considerado o unigênito. Unigênito não quer dizer que era o único gerado, não, é o único do gênero, o único capaz, o único da promessa, tá?
Então, assim como é para Yahushua, né, o filho unigênito, ele é o filho da promessa. Então, acaba que ele testa, né, prova a fé de Abraão, pedindo o seu único filho para ser dado em sacrifício. Isso aconteceu? O filho foi dado em sacrifício? Não, porque isso era uma prática dos povos pagãos, tá? De dar os seus filhos em sacrifício. Ele apenas testou a fé de Abraão no momento que ele ia fazer, ele trouxe ali o cordeiro que já estava separado para este momento, que prefigurava ao sacrifício do Mashiach, né? O cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Então vários foram, por exemplo, Noé, quando a arca, né, seca as águas e eles descem da arca, ele faz um sacrifício, né, mas é um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, de gratidão ao Eterno. Então não são sacrifícios expiatórios, por quê? Aqui é o ponto, irmãos, nunca foi a vontade do Pai o pecado. O pecado nunca esteve nesse plano, nunca foi plano do Pai o pecado. Isso foi algo que adentrou ao mundo, nós sabemos como que o pecado adentrou ao mundo, né? E gerou toda a corrupção da raça humana, né? Então, por causa disso, por causa da dureza do coração dos homens, é que os sacrifícios, né, entraram, né, ali através da ordenança da feitura do tabernáculo, né? Então tudo isso teve que acontecer justamente por causa dessa dureza no coração. Então é isso que nós temos que entender. É por isso que ele está dizendo que ele não ordenou essas ofertas queimadas. Ele não ordenou esses sacrifícios. Isso nunca foi a vontade dele. Tanto é que ele explica aqui embaixo. O que eu ordenei para vocês é que obedecessem a minha voz e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado para que isto vos vá bem, né? Depois no livro de Hebreus, vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 12, no 12:12, né? Vamos ler. Portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos. Vou ler aqui os comentários. Sempre que há admoestação ou correção divina, né, a disciplina é aceita com submissão, produz no cristão grandes benefícios. Portanto, deve ser recebida com gratidão e esperança como uma provação sadia da nossa fé em Cristo. E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, ninguém vai chegar até Yahweh, ninguém verá, né, ao Pai, se não for pela santidade. Ninguém verá o Pai por rituais, por questões ritualísticas, não, somente pela santificação. A tradição familiar, a posição socioeconômica ou a formação acadêmica não podem proporcionar o verdadeiro conhecimento de Deus. Somente a santidade nos permite ver a Deus, e quem vê a Deus vê ainda melhor o seu próximo. Procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. A expressão se exclua da graça quer dizer colocar-se aquém da graça ou ainda decidir não tomar posse da graça, dom oferecido pelo Senhor, mas que deve ser aceito fervorosamente pelo crente para que possa ter seu efeito pleno. O termo original grego episkopountes significa aqui zelar com amor,
pela saúde espiritual dos irmãos. É a mesma palavra para bispo ou episcopo. Tanto aqui como em Deuteronômio 29:18, a expressão mágoa venenosa ou amargura tem a ver com sentimentos como inveja, vingança, maledicência, que são capazes de envenenar o indivíduo e toda a comunidade. Deixa eu ver aqui. Porque, no verso 18, porque não chegaste ao monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, a escuridão e a tempestade. Os versículos 18 a 21 fazem menção à maravilha, poder, temor e alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do Monte Sinai, quando Deus outorgou a Torá a Moisés. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o Monte Sinai intocável e o Monte Sião, Jerusalém. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa a sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva. Ao som de uma trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a uma companhia incontável de anjos, a igreja, a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. A expressão grega no plural primogênitos retrata a excelência do amor de Deus para com cada uma das pessoas salvas. Então não são primogênitos de ordem de nascimento. A gente já viu, alguns vídeos em que essa ordem se inverte, Por exemplo, no caso ali de Menaxê, o filho de José, que era o primogênito, a bênção vai para Efraim, Quando ali Jacó inverte as mãos, Ele dá a bênção aí para Efraim. E também nós temos ali no caso de Jacó, que não era o primogênito, nós temos provavelmente Abel. Abel, no caso, foi morto, mas não seria o que nasceu primeiro Caim, e depois Sete, que vem a bênção, da primogenitura sobre Sete. Então, a gente vê que primogênito não é aquele que nasceu primeiro aqui, mas sim aquele que faz a vontade do Pai, aquele que honra o Pai, aquele que tem temor no coração, aquele que tem o seu coração circuncidado e não apenas uma circuncisão no prepúcio, tá? Excelência do amor de Deus para cada uma das pessoas salvas, seus filhos desde os primórdios. O termo espíritos refere-se aos santos do Antigo Testamento, agora aperfeiçoados mediante a morte e ressurreição do primogênito de Deus. É por intermédio do Espírito de Deus que sela, autentica e habita a vida do crente que temos pleno e eterno acesso à Nova Jerusalém, a cidade celestial de Deus, e a Yahushua, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Quando a gente fala de uma nova aliança, de um novo pacto, nós estamos falando daquele pacto que foi feito lá no Sinai e que foi quebrado, E o pacto feito através de Yahushua, Este pacto que é permanente, O sangue de Abel clamou durante toda a história da humanidade por justiça e condenação para o pecador, o assassino. O sangue de Cristo, entretanto, derramado na cruz, proclama ainda mais forte o perdão e a reconciliação eterna do pecador arrependido com Deus, Não dos irreconciliáveis, mas dos arrependidos. Então, eu acho que deu para entender aqui, irmãos, o que realmente Jeremias estava querendo trazer
aqui para o povo de Jerusalém, né? O que ele estava querendo dizer para eles, né? Porque aqui no verso 24 diz assim: porque eles não escutaram nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos, e assim retrocederam e não avançaram. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente, madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Portanto, tu falarás todas estas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Porém tu lhes dirás: esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor, seu Deus, né, Yahweh, nem recebe correção. A verdade já pereceu e foi cortada de sua boca. Então, irmãos, a gente tem que cuidar, né? Como está a nossa adoração? A nossa adoração, o que é isso? A nossa, não é aquilo que se faz nas igrejas, levantar a mão e ficar... Não, a adoração. Como nós estamos procedendo na nossa vida, né? Nós estamos nos santificando, nós estamos limpando as nossas vestes, como foi ordenado ali que o povo se limpasse antes que a presença do Todo-Poderoso chegasse até eles. Nós estamos fazendo isso de boa vontade, de coração entregue ao Pai, ou estamos fazendo isso de forma ritualística? Essa é a meditação que eu quero que vocês façam. Nós temos que cuidar. Eu vejo hoje ainda muitas pessoas seguindo este mesmo caminho ritualístico, né? De procedimentos rituais, não tem outro nome, né? Ao invés de uma entrega, de uma obediência sincera, sinceridade. Cuidado, irmãos. Uma coisa é você mentir para mim ou eu mentir para você. Talvez a gente não faça não tenha discernimento disso. Mas quando nós mentimos para o Pai, é muito grave, né? E quando que a gente mente para Ele? Quando a gente está fazendo rituais, uma adoração que não é sincera, um serviço que não é sincero, é apenas práticas rituais. Para terminar, irmãos, eu vou ler o que está no livro de Amós, no capítulo 5. Eu vou pegar nessa versão da Bíblia a Mensagem, que ela é bem mais fácil da gente compreender, tá? Tudo é teatro, não tem substância. Ouçam isto, ó família de Israel, esta mensagem que estou enviando em letras garrafais, esta advertência trágica. A Virgem Israel caiu de cara no chão, ela nunca mais vai se levantar. Ela foi deixada exatamente onde caiu. Ninguém oferece ajuda para que se levante. Esta é a mensagem, a palavra do Eterno. A cidade que sair em marcha com 1000 vai acabar apenas com 100. A cidade que sair em marcha com 100 vai acabar apenas com 10. Ó família de Israel! A mensagem do Eterno para a família de Israel. Busquem-me e vivam. Não façam a tolice de perder seu tempo nos santuários de Betel. Não desperdicem tempo viajando para Gilgal, nem se empenhem em descer até Beersheba. Gilgal está aqui hoje, mas amanhã já não existirá, e Betel ou Beit-El é só teatro, não tem substância. Portanto, busquem o Eterno e vivam. Vocês não querem acabar sem ter nada para apresentar na vida, além de um monte de cinzas e uma casa em ruínas, querem? Pois o Eterno vai enviar um fogo exatamente assim, e os que forem chamados para apagá-lo chegarão tarde demais. A verdade nua e crua nunca é agradável. Ai de vocês que fazem a justiça virar pó e arrastam a justiça na lama. Vocês percebem quem são? Vocês estão num cosmos cheio de constelações, de estrelas criadas por Deus, um mundo que Deus acorda todas as manhãs e põe para dormir todas as noites. Deus pega água com a mão no oceano e dá um gole para a terra. O Eterno, Deus revelado, faz tudo isso e Ele pode destruir tudo tão facilmente como criou.
Ele pode transformar esta maravilha imensurável em devastação total. Sei bem, vocês odeiam esse tipo de conversa. A verdade nua e crua nunca é agradável, não é? Mas aqui está, sem meias palavras, vocês atropelam os pobres sem dó nem piedade e tiram o pão da boca deles. Por isso nunca vão mudar para as casas luxuosas que construíram. Vocês nunca vão beber o vinho dos vinhedos dispendiosos que plantaram. Conheço exatamente a extensão das suas violações, a enormidade dos seus pecados, e são de arrepiar. Vocês que tentam parecer bons cidadãos, aceitam propinas a torto e direito e chutam os pobres quando estão por baixo. A justiça é uma causa perdida, o mal virou epidemia. Cidadãos decentes levantam os braços em desespero. O protesto e a censura são inúteis, um desperdício de oxigênio. Busquem o bem, não o mal, e vivam. Vocês falam do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, como se ele fosse seu melhor amigo. Então vivam de acordo com isso, e talvez isso venha a acontecer. Odeiem o mal e amem o bem e ponham isso em prática, à vista de todos. Talvez o Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, olhe para esse remanescente e tenha misericórdia dele. Agora, mais uma vez, a mensagem do meu Senhor, o Eterno, o Senhor dos exércitos de anjos, saiam às ruas e lamentem em voz alta. Encham os mercados e lojas com gritos desesperados, chorem bem alto, não eu, não nós, não agora. Escritórios vazios, lojas, fábricas e locais de trabalho sem ninguém. Que todos participem do grande lamento. Quero ouvi-lo alto e claro quando eu vier aplicar o castigo. É o decreto do Eterno. Shalom, irmãos.